Olá e bem-vindo a este mergulho profundo. O material que vamos analisar hoje vem de uma fonte fascinante, o livro Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul. E a nossa missão aqui é tentar extrair os insights mais transformadores de 2 capítulos que abordam questões universais que todo mundo enfrenta em algum momento. Exatamente. Questões como, por exemplo, como é que eu posso saber a vontade de Deus para minha vida? E outra talvez até mais urgente, onde é que Deus está quando as coisas dão errado, sabe? Quando a vida parece, sair do controle. São perguntas que podem gerar uma angústia enorme. E o que me parece é que hoje a gente vai enfrentar uma tensão que todo mundo sente, né? Se Deus é soberano e governa tudo, como é que as minhas escolhas realmente importam? E o contrário também, né? Se as minhas escolhas importam, como eu posso saber se estou fazendo a coisa certa? Isso. O livro de Sproul, que se pronuncia R.C. Sproul, nos oferece um mapa para navegar nesse paradoxo e a primeira pista, segundo ele, está numa distinção fundamental que a gente precisa entender. Vamos começar por aí. Perfeito. O autor nos leva direto para um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 29:29, que ele apresenta como, a chave que destrava todo esse debate. Ok, uma chave. Sim. O versículo diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que Sproul faz é nos forçar a parar e realmente pensar sobre o que essa frase significa. Uma divisão bem clara, então. Existem coisas encobertas e coisas reveladas. Parece simples, mas eu sinto que as implicações disso são enormes. São gigantescas. As coisas encobertas, veja bem, são o domínio exclusivo de Deus. Isso inclui os detalhes do futuro, os porquês profundos por trás do sofrimento, sabe? Os decretos dele. Isso, os decretos soberanos que ele estabeleceu na eternidade. Tentar penetrar nessa área é, segundo o autor, uma fonte de frustração garantida. E as reveladas? Por outro lado, as coisas reveladas são a sua palavra, os seus mandamentos, tudo que ele nos deu nas Escrituras. E o propósito é explícito, para que cumpramos. Não é para especulação, é para obediência. Essa distinção me lembra muito dos reformadores, como o Martinho Lutero. Ele também não falava sobre algo parecido? Sim, e é um ponto crucial que o livro resgata. Lutero usava os termos em latim: Deus absconditus, o Deus oculto, e Deus revelatus, que é o Deus revelado. Deus absconditus. Isso, o Deus absconditus é Deus em sua majestade incompreensível, aquilo que ele não nos revelou. A gente não tem e nunca vai ter um conhecimento exaustivo dele. Mas essa ideia de um Deus oculto não é um pouco assustadora? Como é que isso nos ajuda a não sentir que a gente está tateando completamente no escuro? É uma ótima pergunta, porque poderia levar ao desespero, né? Mas a questão é que não somos deixados apenas com o Deus oculto. A gente tem o Deus revelatus. Ah, claro. Deus, em sua graça, removeu o véu sobre tudo que é necessário para nossa salvação e para vivermos uma vida que o agrada. O livro enfatiza que não estamos em desvantagem. Deus não falhou em se comunicar, entende? Ele nos deu exatamente o que a gente precisa. O problema é que muitas vezes a gente ignora o que ele revelou para tentar adivinhar o que ele ocultou. Exatamente isso. E para nos ajudar a organizar isso na prática, o livro divide a vontade de Deus em 3 categorias. Isso foi incrivelmente esclarecedor para mim. Sim, essa estrutura é muito útil. A primeira é a vontade decretiva. Decretiva. Também chamada de vontade soberana ou eficaz. É a vontade de Deus que sempre acontece. É irresistível. Um exemplo disso. O livro usa o exemplo da criação. Quando Deus disse, haja luz, a luz não teve a opção de não existir. Faz sentido. E um exemplo ainda mais poderoso é a crucificação de Cristo. Foi um evento que Deus decretou que aconteceria num tempo e lugar específicos. Nada no universo poderia ter impedido. Certo, essa é a vontade soberana que está no controle de tudo. E a segunda qual é? A segunda é a vontade preceptiva. São os preceitos, os mandamentos de Deus revelados na lei. Ah, os mandamentos. E aqui está o contraste gritante. Enquanto a vontade decretiva é irresistível,
A preceptiva é algo que nós não apenas podemos resistir, mas infelizmente resistimos o tempo todo. Entendi. O mandamento não matarás é a vontade preceptiva de Deus. Ele nos ordena a não matar. Mas, bem, as pessoas o fazem. Ok, então decretiva é o que Deus soberanamente faz acontecer e a preceptiva é o que ele nos ordena a fazer. E onde é que entra a terceira vontade? A terceira é a vontade oculta, que nos leva de volta lá para Deuteronômio. É o futuro, os detalhes não revelados dos planos de Deus. O que a gente não sabe. Exato. E aqui o livro cita João Calvino de forma muito direta. Quando Deus fecha a sua boca, devemos parar e não seguir adiante. Forte essa citação. E o Sproul traduz isso para uma linguagem moderna e cortante. A vontade oculta de Deus não é negócio nosso. Uau! Então, o grande ahá do autor aqui é que a gente deve parar de se torturar tentando adivinhar o futuro, a vontade oculta, Sim. e focar 100% no que já está claro, a vontade preceptiva. A liberdade cristã não é sobre decifrar um mapa secreto, mas sobre navegar com sabedoria dentro das fronteiras que Deus já nos deu. Exatamente. Isso inverte completamente a forma como a maioria das pessoas pensa sobre encontrar a vontade de Deus. Inverte totalmente. A angústia sobre qual emprego aceitar ou com quem se casar muitas vezes vem dessa tentativa de adivinhar a vontade oculta. A pessoa pensa, qual é o plano secreto de Deus para mim? O autor argumenta que a pergunta está errada. E qual seria a pergunta certa? A pergunta correta é: o que a vontade revelada de Deus, a Bíblia, diz sobre trabalho, casamento e as minhas responsabilidades? Espera um pouco. Quando o autor diz, no exemplo do casamento, case-se com quem você quiser, dentro dos limites bíblicos, isso é radical. É radical. Porque vai contra décadas de um certo tipo de ensino que prega a existência de uma pessoa certa que você precisa encontrar, como uma agulha no palheiro cósmico. Isso é libertador, mas também um pouco assustador, não acha? É libertador e assustador porque nos devolve a responsabilidade. Em vez de ficar procurando por sinais místicos, a tarefa é usar a sabedoria. Certo. A Bíblia dá os critérios para um cônjuge, né? Ser cristão, ter bom caráter, etc. Se as opções se encaixam nesses critérios, a decisão é sua, baseada em sabedoria, desejo e prudência. Então não é uma resposta certa, escondida, que a gente precisa adivinhar. Não. Não sob pena de arruinar o plano de Deus. A vontade revelada de Deus é clara. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, como diz lá em Tessalonicenses. O foco é o nosso caráter, não decifrar um código secreto. Ok. Então, se a nossa responsabilidade é focar na vontade revelada, nos mandamentos, isso resolve a parte da decisão. Mas e o que acontece depois? A vida é cheia de imprevistos, coisas que estão fora do nosso controle. Sim, acidentes, doenças. Perdas. É aí que a conversa sobre a vontade de Deus se expande para uma ideia ainda maior, que é a da providência. Exatamente. Entender a vontade de Deus é o primeiro passo. Confiar na providência dela é o que nos sustenta quando o caminho se torna difícil. E o autor começa esse segundo capítulo citando Romanos 8:28, que amam a Deus. Ele argumenta que, como cultura, a gente perdeu a força e a convicção por trás dessa afirmação. E por que isso aconteceu? O que foi que mudou? A secularização da nossa mentalidade, basicamente. A ideia de que Deus governa ativamente o mundo foi substituída por uma visão quase deísta, sabe? Aquela ideia de que Deus criou o mundo e depois o abandonou para funcionar sozinho. Exatamente. A de que o universo é uma máquina que Deus ligou e agora funciona sozinha, baseada em causas e efeitos. Ou que Deus é só um espectador distante. O livro traz um exemplo histórico muito poderoso sobre isso. As cartas da Guerra Civil Americana, certo? Sim. O Sproul menciona ter ficado impressionado ao ver como soldados, de ambos os lados daquele conflito brutal, falavam constantemente em suas cartas sobre confiar na providência de um Deus bom. Nossa, é fascinante pensar nisso. É fascinante. Há 150 anos, a ideia de uma providência ativa era o senso comum, mesmo no meio do caos absoluto. Hoje, essa linguagem soa quase poética ou antiquada. E a essência por trás dessa confiança era o que os antigos chamavam de Deus pro nobis. Deus pro nobis, Deus por nós. Deus por nós. Essa é a alma da doutrina da providência.
A convicção de que, em última análise, o governador do universo está agindo para o nosso bem, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. A própria palavra providência é mais rica do que parece à primeira vista, né? O livro explora a origem dela. Muito rica. Vem do latim provideu, que é a junção de pro, que significa antes, e videre, que é ver. Ver de antemão. Literalmente, ver de antemão. Mas é crucial entender que não é apenas presciência. Não é uma visão passiva, como assistir a um filme que você já sabe o final. É uma visão ativa, que se engaja com o futuro para prover. Ah, entendi. Tem a ver com provisão. Isso. A palavra carrega a ideia de cuidado paternal, de antecipar as necessidades e agir para supri-las. E o livro conecta isso à história de Abraão e Isaac, que é um momento de tensão máxima. Sim, ali a gente tem a primeira grande revelação da providência. Quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, a resposta de Abraão é a essência da doutrina. Deus proverá para si o cordeiro. Em hebraico, Jeová Jireh. Jeová Jireh. O autor destaca que essa promessa não se cumpriu apenas com o carneiro preso nos arbustos. Aquilo apontava para a provisão final e definitiva de Deus no cordeiro que tirou o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Isso também se conecta com a sustentação do universo no momento presente, não é só sobre o futuro. Perfeitamente. O autor liga a providência a outro atributo de Deus que a gente até já discutiu, a aceidade, a sua autoexistência. Certo. Como só Deus existe por si mesmo, todo o resto do universo depende dele para continuar existindo a cada nanosegundo. A criação não foi um ato único de dar a partida. É uma sustentação contínua. É como o apóstolo Paulo diz em Atos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Exato. E isso destrói a ideia de acaso. O livro é enfático. O acaso não é uma entidade, não tem poder, não pode fazer nada. Em um universo governado pela providência, nada acontece por acaso. Tudo bem. A ideia de providência é reconfortante quando a gente pensa em Deus nos sustentando. Mas o ponto onde a maioria das pessoas trava, e com razão, é quando o mal entra na equação. Como o autor lida com o fato de que coisas terríveis, atos pecaminosos, acontecem sob o governo desse Deus bom? Este é o grande mistério. E o autor não foge dele. Ele apresenta o que chama de doutrina da simultaneidade. Simultaneidade. A ideia de que Deus pode ordenar e governar soberanamente os eventos, inclusive os atos pecaminosos dos seres humanos, sem ser o autor ou culpado por esse pecado. Mas isso parece uma contradição. Como é que isso funciona na prática? É onde a lógica humana atinge seu limite, e a gente precisa se apoiar na revelação bíblica. O livro usa 2 exemplos perfeitos. O primeiro é a história de José. Certo, os irmãos o venderam como escravo. Exato. Por inveja. A intenção deles era pura maldade. Não há como desculpar o que fizeram. E eles eram 100% responsáveis por essa maldade? Totalmente. Mas anos depois, quando José se revela a eles, ele diz aquela frase impressionante em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem. Essa é a simultaneidade. Havia 2 intenções agindo ao mesmo tempo, sobre o mesmo evento. A intenção má e pecaminosa dos irmãos, e a intenção soberana e boa de Deus, que usou a maldade deles para cumprir seu plano de preservar um povo. Essa ideia de 2 intenções agindo ao mesmo tempo é vertiginosa. É onde a mente começa a patinar. Sim. Os irmãos de José são 100% culpados, mas ao mesmo tempo o plano de Deus está se desenrolando perfeitamente. Como se segura essas 2 verdades sem que uma anule a outra? E é crucial notar que o autor não oferece uma fórmula filosófica para resolver isso. Ele aponta para a narrativa bíblica e diz: veja, é assim que Deus opera. A meta não é a compreensão exaustiva, mas a confiança consoladora. Entendi. E o segundo exemplo que ele usa é ainda mais central: a traição de Judas. A intenção de Judas era maligna. Maligna, movida por ganância ou desilusão. No entanto, Deus usou esse ato, o pecado intencional de Judas, para realizar o maior bem da história da humanidade:
a nossa salvação através da cruz. A ação mais perversa da história, se tornando o meio para a maior bênção da história. Exatamente. A mesma ação vista de duas perspectivas. Do ponto de vista humano, traição e assassinato. Do ponto de vista divino, redenção e amor soberano. E é aqui que o autor chega ao clímax do seu argumento. Que é o consolo. O consolo supremo. O grande conforto da doutrina da providência é este: a certeza de que nada, absolutamente nada, nem mesmo o mal que sofremos nas mãos de outros, está fora do controle soberano e bom de Deus. Nada. Ele está sobre todas as coisas, orquestrando-as conjuntamente para o bem do seu povo. Nossa vida, nossa vocação, nossa saúde, nossa doença, nossas alegrias e nossas tristezas mais profundas. Tudo está nas mãos dele. Ele não é um espectador impotente. Ele é o governador ativo e bom do universo. O grande consolo aqui, então, é que a soberania de Deus não anula nossa responsabilidade, ela, na verdade, a fundamenta. Sim, exatamente. Nossa tarefa é agir com sabedoria e obediência no campo que nos foi revelado, confiando que Ele está governando soberanamente todo o resto, transformando até mesmo o mal que sofremos em um bem maior que talvez a gente nunca entenda completamente deste lado da eternidade. Você resumiu perfeitamente. É uma verdade que nos liberta da ansiedade paralisante sobre o futuro e da amargura paralisante sobre o passado. E nos firma na rocha. E nos firma na rocha do governo sábio, bom e todo-poderoso de Deus. Então, a provocação final que fica para reflexão é esta. Se a gente realmente acreditasse que a vontade oculta de Deus não é da nossa conta, de quanta ansiedade inútil nos livraríamos em nossas vidas.